aí, pessoal, como é que vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui. E o que eu tô fazendo aqui, trazendo mais um review para vocês. Hoje nós vamos ver essa maravilha aqui, ó. A melhor teologia sistemática em um volume disparado. É a teologia sistemática do Millard Erickson. Eu já falei muito em vários vídeos dessa teologia, várias lives eu falei dessa teologia. Uma teologia que procura abordar as doutrinas cristãs de uma maneira clara, trazendo muito conhecimento em cada tópico que ela aborda. Ela não é pequenininha, ó, ela é um tijolinho pesadinho e é um material que eu já tinha no The Word, já tinha a versão digital, tenho no tablet, tenho no The Word e eu tenho agora a impressa que eu estou trazendo para vocês. Um material que a Vida Nova edita, um verdadeiro clássico da teologia, que eu recomendo para vocês. Então não tem nem muito o que falar dessa obra. Vamos parar de conversa fiada e vamos ver a teologia sistemática do Millard Erickson. Bom, pessoal, aqui está a teologia sistemática do Millard J. Erickson. Capa dura, papel brilho. Nem tem muito o que inventar nesse tipo de livro, pessoal, porque ele não é um livro para você carregar debaixo do braço. Teologia sistemática. Aqui ficha catalográfica, teologia sistemática, Millard J. Erickson, tradução Robinson Malcomes, Valdemar Crocker e Tiago Abdala Teixeira Neto, Vida Nova. Olha, mais aqui falando editora. Sumário, é uma obra bem completa, olha. O estudo sobre Deus, o que é a teologia, a possibilidade de se fazer teologia, o método da teologia, contextualização da teologia, duas questões importantes, a crítica bíblica e a linguagem teológica. Parte 2, conhecimento de Deus, a revelação universal de Deus, a revelação especial de Deus, a preservação da revelação e inspiração, confiabilidade da palavra de Deus, inerrância, o poder da palavra de Deus, autoridade. Parte 3, como Deus é. A grandeza de Deus, a bondade de Deus, a proximidade e a distância de Deus, imanência e transcendência, a triunidade de Deus, a trindade, o que Deus faz, o plano de Deus, a obra inicial de Deus, a criação, a obra contínua de Deus, a providência, o mal e o mundo de Deus, um problema especial, os agentes especiais de Deus, os anjos. Parte 5, a humanidade. Introdução à doutrina da humanidade, a origem da humanidade, a imagem de Deus no ser humano, a constituição da natureza humana, a universalidade da humanidade. Parte 6, o pecado. A natureza do pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado, a magnitude do pecado, a dimensão social do pecado. A pessoa de Cristo, questões contemporâneas no método cristológico, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a unidade da pessoa de Cristo, o nascimento virginal, a obra de Cristo, a introdução à obra de Cristo, teorias da expiação, o tema central da expiação, o alcance da expiação. Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, questões recentes no estudo sobre o Espírito Santo. Concepções de salvação, antecedente da salvação, predestinação. O início da salvação, aspectos subjetivos. Início da salvação, aspectos objetivos. A continuidade da salvação. A conclusão da salvação, os meios e o alcance da salvação. Parte 11, Igreja. A natureza da Igreja, o papel da Igreja, o governo e a unidade da Igreja. O governo e a unidade da Igreja, o rito de iniciação da Igreja, o batismo, o rito de continuidade da Igreja, a ceia do Senhor. Parte 12, as últimas coisas. Introdução escatológica, escatologia individual, a segunda vinda e seus eventos subsequentes, posições acerca do milênio e da tribulação, estados finais. Conclusão, índice de autores, índice de tema, índice de referências bíblicas. São 58 capítulos divididos em 12 partes. Prefácio. Vamos dar uma lidinha no começo do prefácio. Há 25 anos, preocupado com a falta de um livro-texto de introdução à teologia sistemática que fosse realmente adequado, eu encorajei vários expoentes da teologia evangélica a escreverem um livro desse tipo.
Todos concordaram que era necessário, porém cada um declinou a proposta de assumir o projeto. Finalmente decidi que eu mesmo escreveria essa obra e assim o fiz. A forma como a primeira edição foi recebida confirmou que ela supria as necessidades de outras pessoas também. Em seguida, vários teólogos começaram a escrever livros-textos semelhantes, de modo que atualmente existem várias introduções evangélicas à teologia sistemática de ótima qualidade. Quando o cenário teológico começou a mudar, achei que seria proveitoso revisar o meu livro original da década de 90. A tradução de Christian Theology para muitos idiomas da Ásia e da Europa foi uma revelação surpreendente e gratificante. Então, parte 1, estudo sobre Deus. E aqui tem o que ela compreende. Objetivos do capítulo, ele sempre vai te dar, primeiro, o capítulo, quando você entra em cada capítulo, ele te dá o que é teologia, o número do capítulo, né? Ele te dá o título, objetivos do capítulo. Ao concluir o estudo deste capítulo, você deverá estar apto a desenvolver uma visão do conceito de religião na história, compor uma breve definição de teologia cujo foco seja a compreensão da disciplina, fazer distinção sobre teologia bíblica, histórica, filosófica e sistemática, demonstrar a necessidade que a sociedade contemporânea tem da teologia sistemática, estabelecer as relações entre teologia cristã, vida cristã e ministério cristão na atualidade. Aí o resumo do capítulo, perguntas para estudo, estrutura do capítulo, aí vem natureza da religião, definição da teologia, aí vai sendo destrinchado. Localizando a teologia sistemática no mapa teológico. Então nós temos os estudos teológicos, logo de cara nós temos estudos bíblicos, estudos históricos, estudos doutrinários e estudos práticos nos estudos teológicos. Dentro dos estudos doutrinários, nós temos teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia filosófica. Na teologia sistemática, nós estudamos as Escrituras, Deus, ser humano, pecado, Cristo, salvação, igreja e últimas coisas. Teologia sistemática e teologia bíblica. Teologia sistemática e teologia histórica. Teologia sistemática e teologia filosófica. O ponto de partida da teologia. Vamos passar mais. No livro você vai encontrar muitos diagramas, mas são diagramas bem simplificados. Capítulo 5. Duas questões importantes, a crítica bíblica e a linguagem teológica. Objetivos do capítulo, resumo, aquela estrutura que eu mostrei para vocês no capítulo 1, a natureza da crítica bíblica, axiomas da crítica da forma, os valores da crítica da forma, críticas à crítica da forma, passagens bíblicas que tratam da revelação geral. Aqui a gente já está entrando na parte da revelação. Revelação geral, mas sem teologia natural. O estilo da revelação especial. As escrituras como revelação. Capítulo 8. Preservação da revelação. Inspiração. Definição de inspiração. Fato da inspiração. Problemas na formulação de uma teoria da inspiração. Olha aqui mais um diagrama. Os vários conceitos de inerrância. Inerrância e os fenômenos. O amor de Deus e a sua justiça, um ponto de tensão. Uma questão importante, o Deus do Islã e o Deus do cristianismo. Tá? É um dos poucos pontos onde o cristianismo chega a ser comparado com outras religiões, tá, pessoal? Proximidade à distância de Deus, imanência e transcendência. A triunidade de Deus, a trindade. E a parte 5 aqui, a humanidade. Introdução à doutrina da humanidade. A importância da doutrina da humanidade. Conceitos sobre o ser humano. Concepção cristã de humanidade. A origem da humanidade. Concepções sobre o início da humanidade. Implicações da unidade condicional, pessoas de todas as condições econômicas, a natureza do pecado, a magnitude do pecado, aí aqui, teorias do pecado original. A gente tem o pelagianismo,
o arminianismo, que é um semi-pelagianismo, o calvinismo, o pecado original, um modelo bíblico e contemporâneo. A dimensão social do pecado, a dificuldade de reconhecer o pecado social, o ensinamento bíblico, o mundo. Questões contemporâneas no método cristológico, história e cristologia, a busca pelo Jesus histórico, a humanidade de Cristo, evidências para o nascimento virginal, objeções ao nascimento virginal, o significado teológico do nascimento virginal, as funções de Cristo, teorias da expiação, reconciliação. Olha, aqui também tabelas comparativas, você vai encontrar bastante tabela comparativa. Os dons miraculosos na atualidade, questões recentes do estudo sobre o Espírito Santo, implicações da obra do Espírito Santo, questões recentes no estudo sobre o Espírito Santo. 48. Os meios e o alcance da salvação, a natureza da igreja. Aqui está falando do batismo, aqui já. Olha, o rito de iniciação, que é o batismo. Batismo com a ocasião da salvação. Analisando o significado do batismo, os receptores do batismo, o modo do batismo. O rito de continuidade da igreja, a ceia do Senhor. Instituição por Cristo, necessidades de repetição. A forma de proclamação. Aí a gente tem os pontos de discordância. A concepção zwingliana, análise das questões, a presença de Cristo, a eficácia do rito, receptores adequados, elementos usados, o ministrante adequado, a frequência do rito, as últimas coisas, escatologia, a segunda vinda e seus eventos subsequentes, implicações da segunda vinda e de seus eventos subsequentes, posições acerca do milênio e da tribulação. Eu gosto dela porque ela dá as posições, entendeu? E ele dá também a opinião dele, mas ele dá todas as posições. Então se torna um livro muito útil, independente da denominação e a linha teológica que você segue. Aqui, estados finais, conclusão e o índice de autores, índice de referências bíblicas. Essa foi Teologia Sistemática do Erickson, do Millard Erickson. Bom, pessoal, essa daqui foi a famosa Teologia Sistemática do Millard J. Erickson, editado pela editora Vida Nova. A Vida Nova, que é a coleção dela de teologia sistemática, eu posso falar com toda imparcialidade do mundo que é uma coleção de teologia extraordinária. Recomendo para vocês todas as publicações da coleção de teologia sistemática da editora Vida. Então, hoje nós vimos essa maravilha que não deixa de ser uma recomendação e, como eu disse, é a melhor teologia sistemática em um volume que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado desse brinquedo. Semana que vem tem mais review. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar teu comentário aí embaixo. E não esquece de baixar o e-book gratuito. O link está aqui na descrição, é grátis. Você vai receber o e-book no seu e-mail. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.